Olá! Hoje nós queremos dar sequência ao nosso estudo do livro de Gálatas. Então, antes de começarmos a leitura, eu queria só fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já estudamos. Nós vimos que Gálatas não foi uma carta escrita a uma cidade, a uma igreja específica, mas a uma região, a várias igrejas, eram 4 igrejas na região da Galácia. E nós vimos que foi Paulo, numa das suas viagens missionárias, que estabeleceu essas igrejas. Mas quando ele retorna de lá, pouco tempo depois, ele recebe notícias de que pessoas estavam indo para lá e levando uma distorção do evangelho. O que estava acontecendo? O evangelho havia sido anunciado primeiramente aos judeus. Então os judeus se convertiam ao evangelho e praticamente não tinham uma mudança de vida em relação aos seus hábitos, aos seus costumes, à sua cultura. Mas quando gentios começaram a se converter e a fazer parte da igreja, a igreja então começou a ter uma certa dificuldade de receber esses irmãos gentios. Então houve logo um grupo que surgiu ali no meio desses cristãos judeus que queria levar os costumes e as práticas judaicas para dentro da igreja, obrigando que os gentios viessem a se converter ao judaísmo juntamente com o cristianismo. Não era só uma conversão a Cristo, ao Evangelho, mas a pessoa também era induzida, era forçada a se converter às práticas do judaísmo. E foi nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Nós vimos que essa foi a primeira epístola escrita do Novo Testamento, o primeiro livro escrito, antes mesmo dos Evangelhos. Paulo escreve essa carta urgente, uma carta com muita seriedade, para advertir essa igreja que ela não deveria retroceder do evangelho da graça que tinha sido anunciado a eles. Então é nesse contexto que essa carta é escrita. Vamos começar fazendo a leitura do capítulo 1. Acompanhe comigo Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer uma pausa aqui. Paulo começa se apresentando à igreja aqui, e a primeira coisa que ele diz, ele fala, Paulo, apóstolo. Por que Paulo começou essa carta dessa forma? Paulo estava invocando para si a autoridade apostólica. A Bíblia fala que a igreja é construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E Paulo estava dizendo, eu sou apóstolo, eu estou aqui estabelecendo um fundamento para essa igreja. Eu estou aqui para pregar o evangelho, para pregar aqueles alicerces sobre os quais a igreja deve ser edificada. Então ele diz, Paulo, apóstolo. E aí ele continua dizendo, não da parte de homens. Não tinha sido um homem que tinha ido até Paulo e consagrado Paulo para ser um apóstolo, como muitas vezes nós vemos acontecendo hoje em dia. Não, Paulo diz assim, eu não fui selecionado por parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Uma das coisas que Paulo traz para ele, que ele chama para ele, é que essa invocação, essa convocação para ser um apóstolo veio diretamente de Jesus Cristo. E ele vai mostrar isso em vários textos aqui, e nós podemos daqui a pouco entrar mais nesse detalhe, mas Paulo era um apóstolo chamado pessoalmente por Jesus Cristo. Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco. Jesus o chamou individualmente para que ele fosse um apóstolo aos gentios. E ele fala, junto com ele, todos os irmãos, os companheiros, eles estão juntos escrevendo essa carta. Paulo não está escrevendo sozinho, mas ele traz junto os seus companheiros, aqueles que trabalhavam com ele pelo evangelho, e ele escreve essa carta às igrejas da Galácia. E olha o desejo dele, graça a vós outros. Ele queria que a graça de Deus estivesse sobre aquela igreja. E paz da parte de Deus, nosso Pai. Irmãos, esse texto, embora tão simples, deve ser tão real nas nossas vidas. Nós precisamos ter graça sobre as nossas vidas. Nós precisamos que a graça de Deus esteja sobre nós. Nós precisamos desejar isso uns aos outros. Nós precisamos falar assim com o irmão, que a graça de Deus esteja com você. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E que a paz da parte de Deus esteja com você.
Nesse contexto que nós temos vivido tão conturbado, tão problemático, tão inseguro, tão incerto, nós temos tido dias difíceis, não é? Então nada melhor do que dizer, irmão, que a paz que vem da parte de Deus esteja sobre você. É aquela paz que excede a todo entendimento. É aquela paz que não depende das circunstâncias externas, não depende do que nós estamos passando, não depende do que nós estamos vendo. É a paz que Deus coloca nos nossos corações. E Paulo estava desejando essa paz para a igreja, para as igrejas da Galácia. A graça da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? É o que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Eu mencionei esse versículo no vídeo anterior. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito da salvação. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para ser a propiciação pelos nossos pecados e para nos desarraigar, para nos tirar deste mundo perverso. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É a vontade de Deus que nós sejamos perdoados e desarraigados deste mundo. E aí ele diz, a quem seja glória pelo século dos séculos. Amém. Todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus redunda, ele volta para glorificar a Deus. O plano final, através da nossa redenção, do nosso perdão, da nossa santificação, é de que Deus seja glorificado e de que Deus receba a glória. E aí Paulo começa logo em seguida a sua advertência. Logo em seguida ele é tão direto nessa carta, diferente das outras cartas, onde ele fala da gratidão que ele tem e ora pelos irmãos. Aqui ele já começa direto ao ponto. Ele fala assim, a quem seja... versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, uma das coisas que Paulo deixa claro aqui, embora ele cite um outro evangelho, ele fala, não é outro. Não é um outro evangelho, não existe um outro evangelho. O que existe é um evangelho pervertido. O que existe é um evangelho misturado. Um evangelho que foi descaracterizado da sua essência, da sua centralidade. Qual é a centralidade do evangelho de Cristo? A centralidade do evangelho de Cristo é que Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, no nosso lugar. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e deu a vida dele por nós quando nós ainda éramos pecadores, não merecedores, e ele deu a sua vida para que nós pudéssemos morrer com ele, ressuscitar com ele para uma nova vida em Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além de que recebestes, seja anátema. Paulo está dizendo, qualquer evangelho que ultrapasse isso, qualquer evangelho que tente colocar alguma coisa além disso, esse evangelho é maldito, é amaldiçoado, é anátema. Amém? Por quê? Porque se você acrescenta coisas naquilo que já é completo, naquilo que é perfeito, você está não aperfeiçoando mais, você está desmoralizando, você está invalidando, você está destruindo aquilo que era perfeito. Então Paulo é muito severo, é muito sério com isso. Quando Jesus morreu na cruz, as suas últimas palavras foi, está consumado. Ou seja, estava acabado, estava completo, estava pleno. Não havia necessidade de um outro sacrifício. Hebreus nos fala muito sobre isso quando ele diz que o sacerdote oferecia ano após ano sacrifícios pelo pecado do povo. Eram sacrifícios que não podiam remover a culpa, ele simplesmente cobria a culpa. Mas quando Jesus vem, o Cordeiro perfeito de Deus, e ele se entrega ali na cruz, o sacrifício perfeito é feito. Nós sabemos que naquele momento o véu foi rasgado dentro do santuário. A Bíblia fala que no templo aquele véu foi rasgado, e nós sabemos que esse véu não era um véu como nós falamos hoje em dia de véu. Era uma cortina pesadíssima, feita de peles de animais, e aquilo foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, Deus veio e Deus abriu o acesso. Deus tirou aquilo que impedia o homem de entrar na sua presença. Deus tirou do caminho. Tudo isso é um simbolismo. Deus estava dizendo, o caminho para o homem ter acesso a Deus foi aberto, porque Deus veio ao homem. Deus visitou o homem através de Jesus. Deus
fez o que era preciso, o que era impossível ao homem, o que o homem jamais poderia fazer, de tentar se reconciliar com Deus. Deus se reconciliou com o homem através de Jesus Cristo, e ele abriu de cima a baixo. Olha, isso parece um detalhe pequeno, mas não foi de baixo para cima, não foi um homem que chegou ali e abriu um caminho, foi Deus que veio do alto e abriu um caminho para o homem. E isso é o que Paulo está dizendo aqui. Nós não podemos acrescentar nada a esse evangelho que é perfeito. Nós não podemos acrescentar nada à obra de Jesus que foi consumada, que foi completa. Nós não podemos mais querer melhorar o evangelho. Isso é uma blasfêmia, isso é anátema. Nós não podemos fazer isso. Versículo 10. Porventura procuro eu o favor de homens ou de Deus? Ou procura agradar a homem? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então aqui volta naquela questão cultural. O que acontece? Para um judeu era proibido, era ilícito se sentar e comer com um gentio. Havia todas aquelas práticas de purificação, de lavar as mãos. Não era simplesmente lavar a mão como nós lavamos hoje para tirar o Covid ou qualquer coisa desse jeito. Eles lavavam a mão dentro de um ritual cerimonial de purificação para tomar os seus alimentos, e nunca que eles podiam sentar com um gentio e comer juntos na mesma mesa. E de repente a igreja começa a englobar essas pessoas gentias, e aí imagine a situação de um gentio que ainda não tem de um judeu que ainda não tem essa revelação, se sentar à mesa para ter a ceia com um gentio, e partir o pão juntos, e dividir o cálice. Isso era alguma coisa culturalmente inaceitável, aquilo parece que era tão difícil para aqueles cristãos judeus. Então Paulo fala assim, nós não estamos vivendo para agradar homens, nós não estamos vivendo para agradar esses ritos, essas tradições. Ele estava dizendo assim, eu não vou viver mais para agradar o judaísmo, eu quero agradar a Cristo, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar aquele que me chamou, aquele que me resgatou. E aí então Paulo começa a fazer uma defesa do evangelho, uma defesa da fé e da salvação pela graça e pela fé. No versículo 11 ele diz assim, faço-vos porém saber isso, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele falou assim, eu não aprendi isso de Pedro, eu não aprendi isso de João, eu não fui lá para perguntar para Tiago, não foi nenhum homem que ensinou para mim o evangelho, mas ele fala assim, eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo começa a mostrar aqui, através do testemunho dele, como que a salvação só pode acontecer na vida de alguém pela graça. Paulo fala, vocês conhecem a minha história, vocês sabem como eu era zeloso da lei, vocês sabem como eu guardava os mandamentos, eu me destacava. No versículo 14 ele diz assim, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele estava dizendo assim, se vocês acham que cumprir a lei é importante, se vocês acham que cumprir a lei vai acrescentar alguma coisa a mais à sua vida, olha para mim, eu era super zeloso, eu era extremamente guardador da lei, eu me destacava no meio do meu povo e nem por isso eu conhecia Deus e nem por isso eu estava sendo salvo. Ele fala que ele foi encontrado quando através daquele zelo religioso que ele tinha, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele foi encontrado pela graça de Deus quando ele era um opositor a Deus. Irmãos, há pessoas que pensam que você precisa ir melhorando aos poucos, você precisa ir talvez lendo a Bíblia, começando a orar, você precisa começar a ter umas mudanças aqui e ali, e deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, e quem sabe Deus vai olhar para você e vai te encontrar e vai te dar um novo nascimento e vai te dar salvação. Paulo mostra, através do testemunho dele, que não é assim que acontece. Paulo traz o testemunho dele aqui para deixar evidente que mesmo um opositor, no nível que ele era, e irmãos, há um texto em Atos, eu não sei se eu vou achar ele aqui agora, mas é Atos capítulo 9, sim, Atos 9, versículo 21, é a história de Paulo, logo no princípio da sua conversão, diz assim, ora, todos os que ouviam
ouvindo a respeito de Paulo, estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém aos que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? O que me chama a atenção aqui nesse versículo é essa palavra aqui: não é este o que exterminava. O que significa exterminar? É prender? É aplicar um castigo físico? É torturar? O que significa exterminar? Exterminar significa matar, eliminar. Paulo, ele era conhecido por ser um exterminador de cristãos. Esta era a fama de Paulo. E Paulo, nessa oposição tão grande contra Deus, ele foi encontrado por Deus no caminho, na estrada de Damasco. Enquanto ele ia, não planejando buscar Deus, não planejando mudar de vida, não tendo um propósito: olha, eu acho que eu estou no caminho errado, eu vou melhorar, vou para Damasco buscar a Deus. Não, ele saiu de Jerusalém com cartas, com o propósito de continuar assolando a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E é nesse contexto, é nessa oposição que a graça de Deus encontra Paulo e o salva. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de aceitar que Paulo possa realmente ter matado alguém. E eu não vou entrar nesse contexto. Mas eu vou dizer o seguinte para você. Se você pensa que Paulo não podia ter matado alguém, porque se ele tivesse feito isso, ele não poderia ser o ministro que ele foi, não poderia ser o apóstolo que ele foi, eu quero te dizer que você não consegue crer. Se você pensa desse jeito, você não consegue crer no poder da transformação que o evangelho pode produzir na vida de uma pessoa, e você, pior ainda, não crê que o sangue de Jesus é suficiente para qualquer tipo de pecado. Paulo poderia ser, se ele tivesse ido até esse ponto, mas se ele passou desse ponto, ele não poderia mais ser. Olha só, Jesus morreu por todos os pecados, e ele tem poder de perdoar todos os pecados, e ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. E Paulo está dando o exemplo dele justamente para que nós possamos ver isso. Ele fala: eu era zeloso, eu tentei seguir a lei, eu tentei cumprir os preceitos, e nem por isso eu fui salvo. E agora está dizendo: e eu era perseguidor da igreja, eu me opunha a Deus, eu perseguia Jesus Cristo, eu perseguia essa fé, eu perseguia esse evangelho, e nem por isso Deus deixou de me alcançar. Então, irmãos, Paulo está usando a própria vida, o seu próprio testemunho, para demonstrar a eficácia da pregação do evangelho da graça. Vamos voltar lá em Gálatas. Ainda no capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou, quem foi que o separou? Jesus. Quando ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Paulo foi chamado pela graça. Ele fala assim: quando aprouve a ele revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Ele falou: olha, quando chegou o dia em que Deus me chamou, em que Deus me revelou que eu devia pregar o evangelho aos gentios, eu não fui atrás de carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Talvez o que Paulo estivesse dizendo aqui é porque pessoas podiam estar pensando assim: Paulo aprendeu o evangelho dos apóstolos e agora ele está mudando as coisas, ele está seguindo um caminho diferente, ele está se dizendo, ele falou assim: não, eu não aprendi nada com eles, o que eu aprendi foi direto de Jesus. Ele está dizendo: e eu fui lá, e eu apresentei isso a Cefas, a Pedro. E ele fala que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Somente ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então as pessoas só ouviam dizer: olha, você sabe de Paulo? Então agora ele está pregando o evangelho. Aquele que perseguia a igreja agora prega o evangelho. E glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão.
Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Paulo fala que 14 anos depois desses fatos, ele volta a Jerusalém, agora com Barnabé e Tito. E Barnabé é um caso interessante, é um caso à parte. Barnabé foi a pessoa, foi o cristão que acreditou em Paulo primeiro. Paulo chegava nas igrejas, as pessoas tinham medo de Paulo. Paulo tentou se aproximar dos irmãos judeus, mas eles não aceitavam. Eles pensavam, ele deve estar nos enganando para depois nos lançar na prisão. Mas Barnabé foi quem abraçou a Paulo e trouxe Paulo para dentro da igreja, trouxe Paulo para a comunhão da igreja. Então, Barnabé é uma pessoa muito importante na vida de Paulo. Então, Paulo vai para Jerusalém agora com Barnabé, que era o seu primeiro companheiro, e com Tito, que era grego. E provavelmente o que Paulo foi fazer ali, aqui o que a Bíblia fala, ele foi expor o evangelho dele. Ele foi explicar para os apóstolos, ele foi explicar para aqueles que eram apóstolos antes dele, o que é que ele estava pregando. Porque já nessa época, já havia uma diferença entre aquela igreja que era judaizante, aquela igreja que seguia as práticas judaicas, e a igreja que estava se multiplicando em outras partes, em outras localidades, em outros países, e que não tinham as práticas judaicas. E Paulo vai ali mostrar o evangelho da graça, ele vai mostrar o que é que ele estava anunciando a essas igrejas. E aí ele fala que nem Tito, que era grego, foi obrigado a se circuncidar para estar ali com os judeus. Ou seja, a igreja em Jerusalém, os apóstolos reconheciam o evangelho que Paulo estava pregando. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então no versículo 4, ele está dizendo que ele foi para lá, ele foi ter essa conversa com os apóstolos. Por quê? Por causa dos falsos irmãos. Era como se Paulo falasse assim, nós precisamos esclarecer alguns pontos, nós precisamos esclarecer a verdade. Então eu vou para lá por causa desses falsos irmãos, essas pessoas que estão atormentando a igreja com doutrinas falsas, com um peso que nenhum judeu conseguiu carregar e agora quer colocar sobre os gentios. Então Paulo, por causa dessa pressão, por causa desses falsos irmãos, ele vai a Jerusalém e ele expõe ali para os apóstolos a pregação do seu evangelho. E ele fala, aos quais, esses falsos irmãos, nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo falou, nós não nos dobramos, nós não voltamos atrás com aquilo que nós cremos, aquilo que Deus nos revelou através de Jesus Cristo, nós não nos submetemos a essas doutrinas falsas, porque nós queríamos que o evangelho permanecesse entre vocês. E aí ele começa a dizer sobre as pessoas em Jerusalém. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Eu acho esse texto muito forte. Paulo está se referindo aos apóstolos, Paulo está se referindo aos fundadores da igreja. Ele fala assim, olha, eles pareciam ser muita coisa, mas não me acrescentaram nada. Ou seja, o evangelho que eu recebi de Cristo é completo. Não precisa de algo mais, não precisa de uma reforma. Eles simplesmente receberam aquilo que eu apresentei diante deles. É o que Paulo está dizendo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Irmãos, essa passagem é muito linda. É muito linda porque eu fico vendo, Pedro era um homem iletrado. Pedro era um homem que não era versado nas coisas, vamos dizer assim, mais profundas do judaísmo. Ele era um judeu, mas ele não era um rabino, ele não era um fariseu, ele não era um saduceu ou um escriba. Pedro era um homem do povo. E Deus faz uma obra aqui Paulo fala, operou eficazmente em Pedro para o tornar apóstolo aos gentios. Se nós fôssemos
talvez fazer a separação, se nós vivêssemos naquela época, nós iríamos dizer assim, Paulo é o homem ideal para pregar o evangelho aos judeus. Ele sabe tudo do judaísmo, ele sabe todas as tradições, ele já esteve lá no meio, ele foi tirado de lá. Paulo é o homem para os judeus. Pedro talvez ele se dê bem com os gentios. Pedro ele não tem tanto conhecimento igual Paulo tinha. Vamos mandar Pedro para os... Não é verdade? Mas Deus não vê como o homem vê. Nós sabemos isso desde lá em Samuel, quando Deus foi ungir, Samuel foi enviado por Deus para ungir a Davi como rei, não é? Então, veja bem, Pedro, que não era capacitado naturalmente para aquele ministério, ele foi capacitado pela operação do Espírito Santo dentro dele. Deus operou eficazmente em Pedro e o tornou hábil, o tornou capaz para pregar o evangelho aos judeus. E Paulo, por outro lado, foi capacitado por Deus da mesma forma para pregar aos gentios. E por que eu falei que esse texto é muito lindo? Primeiro, porque Deus nos capacita e Ele não depende das nossas habilidades naturais. Ele não depende do que nós sabemos fazer. Ele depende simplesmente da graça dEle, do Espírito dEle operando em nós para nos tornar capazes de fazer a obra dEle. E segundo, porque há uma diversidade de dons. Pedro tinha um ministério, Paulo tinha outro. Totalmente diferentes, totalmente opostos. Pedro indo numa direção, Paulo indo em outra, mas os dois trabalhando pelo reino de Deus. E aqui fala que Pedro e Tiago e João estenderam a Paulo e a Barnabé a destra da comunhão. Eles tinham comunhão, eles estavam andando na mesma unidade, eles estavam andando no mesmo propósito, eles estavam andando em harmonia. Embora eles tivessem ministérios totalmente diferentes, eles tivessem uma visão totalmente diferente para poder alcançar pessoas diferentes. E quanto nós vemos hoje em dia no meio da igreja, se alguém tem um ministério diferente, se alguém pensa diferente, esse aí eu não sei não, esse aí eu acho que não é meu irmão não, talvez seja primo, não é? A gente desconsidera aquela pessoa, a gente desconsidera um certo ministério por ter uma visão diferente. E olha que coisa linda, Paulo foi para lá, Paulo, quando viu que aqueles irmãos estavam vindo ali, ele estava trabalhando pela unidade da igreja. Ele não queria que aqueles irmãos judeus se dividissem dos irmãos não judeus. Ele não queria que aquelas tradições fossem um obstáculo para que houvesse uma divisão na igreja e para que pessoas passassem a não se amar mais e não andarem mais em unidade. Então Paulo vai ali, expõe o evangelho e ele recebe daqueles apóstolos a destra da comunhão. Nós podemos andar com pessoas que têm um dom diferente, nós podemos andar com pessoas que têm uma visão diferente. Alguns são chamados para pastorear a igreja local, outros são chamados para missões. Nós não podemos negar, irmãos, se as missões não existissem, o Brasil não seria um país com acesso à palavra de Deus e tantos outros países do mundo. O evangelho teria se restringido aos seus locais de origem. Pessoas deram as vidas, pessoas abriram mão da sua vida particular, do contato com os parentes, alguns de ver os seus filhos terem os netos. Eles foram embora para nações distantes, alguns nem voltaram mais. Hoje nós temos muita facilidade, mas em épocas das navegações, certos missionários saíram dos seus países para nunca mais regressar, para nunca mais ver os seus amigos, para nunca mais ver a face dos seus parentes. Por quê? Para levar o evangelho a outras pessoas. E será que um pastor de uma igreja local tem direito de falar, eu não sei se essa pessoa que está fazendo missões, isso para mim não é certo, ou ele não tem um dom igual ao meu? Isso acontece muito na igreja. Eu estou dando só um exemplo, mas isso acontece muito na igreja. Isso nós devemos lutar, como Paulo lutou, para que a igreja tenha unidade, independente da variedade de dons, da variedade de visões, mas se as pessoas estão pregando o evangelho da salvação pela graça, através da fé em Cristo Jesus, essas pessoas não devem ser divididas de nós. Nós não devemos ter uma barreira de divisão com elas. Vamos continuar aqui. E aí ele diz assim no versículo 10, recomendando-nos apenas, somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Irmãos, a igreja tem um papel fundamental junto com as pessoas mais necessitadas. Os pobres, a Bíblia fala muito dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Pessoas que são marginalizadas. A igreja é a força motora de Deus na terra para alcançar essas pessoas.
por toda a história da igreja. Os melhores períodos da igreja, os mais brilhantes, os mais gloriosos, foi quando a igreja tinha esse alcance entre os mais simples, entre os pobres, entre os necessitados. E nós, por outro lado, vemos que quando a igreja teve os seus períodos de glória, os seus períodos de glória que eu digo humana, né? No auge do poder político, como já em vários períodos a igreja se fundiu ao Estado e ganhou status, e ganhou riqueza, foram momentos perigosos para a igreja. Então, os apóstolos aqui advertem a Paulo, não se esqueça dos pobres. Deus está nos advertindo, não se esqueça daqueles necessitados, não se esqueça daqueles que precisam ser alcançados. Amém? E aí agora vem um fato interessante. Cefas, Pedro vai até Antioquia. Pedro viaja. Antioquia era o quartel-general de Paulo. Era dali que saíam as viagens missionárias. Antioquia era uma região que o evangelho cresceu demais e dava suporte a outras igrejas em outras regiões. E Cefas vai até Antioquia. E veja o que aconteceu lá. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegou, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Então, o que aconteceu? Pedro chegou ali em Antioquia, era uma igreja gentílica, era cheio de irmãos gentios ali, e Pedro está bem à vontade. Vamos lembrar que Pedro foi o primeiro dos apóstolos a receber a visão de que a igreja era para todos. Lembra quando ele estava ali na casa de Simão, curtidor, e ele tem uma visão, Deus mostra para ele um lençol descendo do céu, cheio de animais impuros diante da lei cerimonial judaica, e a voz vinha do céu e dizia assim: Pedro, mata e come. E ele fala: nunca, Senhor, nunca que eu vou pegar algo impuro e colocar dentro e me alimentar disso. E 3 vezes essa visão aconteceu, até que Pedro entendeu, com a junção dos fatos, a chegada daqueles gentios ali na porta, chamando para pregar o evangelho. Pedro entendeu. A voz que veio do céu era: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E Pedro entendeu que aquilo era referente aos gentios, que Deus estava, pela sua graça, tornando puros. Amém? Então Pedro tinha esse entendimento. Pedro era indesculpável. Pedro foi o primeiro a entrar na casa de um gentio, a pregar o evangelho ali na casa do centurião, a ver o Espírito Santo cair sobre ele como caía sobre os judeus. Então Pedro era indesculpável. E Pedro chega ali e ele está andando dentro da revelação que ele tinha, dentro do conhecimento que ele tinha. Ele estava comendo com os gentios, ele estava tendo comunhão com os gentios, mas de repente chega alguém que veio da parte de Tiago, o outro apóstolo lá de Jerusalém. Um dos 3 pilares da igreja, Pedro, Tiago e João. Alguns da parte de Tiago chegaram lá. E Pedro começa então a pensar: será que eles vão contar para Tiago? Será que eles vão contar para João que eu estou comendo aqui com os gentios? E devagarinho, nós percebemos aqui que primeiro fala que ele se afastou e por fim se apartou. Foi gradativo, ele foi saindo de fininho, de perto dos gentios. Ele foi despistando, dissimulando e saindo. E aquilo foi tão sutil que o próximo versículo fala que os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de que o próprio Barnabé, o amigão de Paulo, o companheiro de Paulo, aquele que recebeu Paulo na igreja, até Barnabé foi deixado levar pela dissimulação deles. Olha que coisa séria, quando alguém começa a agir dessa forma, ele envolve outros no erro. Então Paulo, quando viu aquilo, ele ficou muito indignado, e ele vai na face de Pedro e ele fala para Pedro, diz assim no versículo 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo sabia que Pedro tinha a revelação do evangelho. Pedro sabia que ele era salvo pela graça e não pelas obras da lei. Pedro experimentou o novo nascimento pela graça. Pedro sabia que ele nunca conseguiu cumprir a lei. Enquanto ele andou com Jesus, ele era impetuoso nas suas decisões, precipitado, falava demais, não é verdade? Negou a Jesus. E ele sabia que era só pela graça de Deus que ele tinha sido transformado num apóstolo poderoso dentro da igreja. E Paulo fala assim: Pedro,
Se você entende isso, se você vive dessa forma, você sabe que você não está sendo salvo pelos rudimentos da lei, por que você quer obrigar os gentios a viver dessa forma? E aí ele continua, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido. Ele falou, olha, nós, Pedro, nós que somos judeus, nós que aprendemos tantos costumes, nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Você esqueceu, Pedro? Você esqueceu que eu e você, nós somos judeus, nós viemos de toda essa tradição, mas foi necessário a nós que nós crescemos em Cristo Jesus para receber pela fé a nossa justificação, Pedro? E ele fala, pois por obras da lei ninguém será justificado, Pedro. É como se Paulo estava dizendo assim, Pedro, acorda, olha o evangelho, olha a pregação do evangelho, Pedro, olha a verdade que você mesmo creu junto comigo. E aí ele fala, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. E aqui eu volto a falar, existe uma controvérsia muito grande desde os primórdios da igreja a respeito da pregação da graça, de pessoas que dizem que a pregação da graça é uma pregação de pessoas que querem viver sem compromisso com Deus, que querem viver de qualquer forma, que nós faríamos de Cristo o ministro do pecado. Ele fala assim, de modo nenhum, de modo nenhum. Irmão, quando o poder do evangelho, quando a graça de Deus entra em nossas vidas, nós somos mudados de dentro para fora. Uma nova natureza, uma nova vida em nós, que não quer aquela vida de pecado, que não quer aquela vida de dissolução. É Cristo vivendo em nós. E ele fala assim, porque se torna edificar aquilo que destruí, ele está falando a respeito da lei, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, se nós tivéssemos essa consciência, eu creio que Deus quer colocar essa consciência em nós. Eu estou crucificado com Cristo. Como eu vou viver para o mundo? Como eu vou viver para o pecado? Como eu vou viver para mim mesmo? Eu estou crucificado com Cristo. E ele fala logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O cristão que sabe que está crucificado com Cristo, que morreu com Cristo, e que agora Cristo vive nele, ele não vai viver uma vida de pecado nunca. Ele não vai viver constantemente em pecado nunca. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. A vida cristã é pela fé. A vida cristã é pela fé. O que Paulo está querendo dizer aqui para nós é que o cumprimento da lei não é o requisito para a salvação. Não está dizendo que a lei é má, não está dizendo que a lei moral de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, se você ler os 10 mandamentos, amarás a teu Deus, não matarás, não roubarás, não adulterarás, todos aqueles mandamentos eles expressam o caráter de Deus, de santidade, de justiça, né, de equidade. Mas o que acontece? Não é o cumprimento dessa lei que me faz um candidato ao céu. Pelo contrário, é quando eu nasço, quando eu recebo a graça de Deus, quando eu tenho um novo nascimento pela graça de Deus, isso me habilita a viver uma vida agradável a Deus. Isso me capacita a viver uma vida agradável a Deus. Amém? O que acontece quando você vive nesse engano de obedecer à lei, você vive constantemente num tormento, numa acusação ou no oposto, num orgulho. Como que eu posso exemplificar isso? Quem aqui já não chegou diante de Deus com uma necessidade, com uma oração, e de repente você sente o diabo falando assim, e aquilo que você fez ontem? E aquilo que e você se sente o lixo dos lixos? E algum pensamento mais ou menos assim, antes de eu pedir isso para Deus, eu preciso melhorar muito. Antes de ter essa ousadia, eu preciso parar de fazer isso, parar de fazer aquilo outro. Então a pessoa se sente um lixo humano. Ela se sente aquém do padrão de Deus. Por quê? Porque ela está se baseando no padrão que a lei estabelece. E a lei veio exatamente para mostrar para o homem que ninguém pode ser justificado pela lei. Mas existem pessoas que, porque cumprem algumas coisas da lei, elas se julgam superiores a outros. Lembra daquele homem? A Bíblia fala, Jesus contando
parábola dos dois homens que subiram ao templo para orar. E a Bíblia fala que um deles estava ali se gloriando diante de Deus. Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. E deve ter dado uma olhadinha para o lado, né? Olha aquele ali, olha aquele ali. Eu não sou como esses homens que estão aqui, Deus. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu sou uma pessoa de oração, eu estou frequentando a igreja, eu estou disciplinando os meus filhos da maneira correta, graças a Deus. Ainda bem que eu não sou daquela igreja, olha como aquela igreja está tão profana. Ai, graças a Deus, eu não sou como aquele outro ali, olha só como ele se veste, olha como ele age, olha só. Estamos cheios disso no mundo. Hoje, muita gente entrando na casa de Deus e dizendo, Deus, graças a Deus, porque eu não sou como os demais pecadores. E ele fala, nem ainda como esse publicano, olha esse coitado que está aqui do meu lado. Olha se isso é gente que se apresente diante de Deus. Aquele legalismo coloca a pessoa num lugar de superioridade. Mas talvez aquela pessoa nunca tivesse lido que se você desobedece um único mandamento, você quebrou todos. E a Bíblia tem tanto, a lei de Deus tem tantos mandamentos que são externos, como mandamentos que são internos. Por exemplo, não cobiçarás. Quem vai saber se você está cobiçando ou não? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem vai saber se você está amando a Deus de todo o seu coração? E será que nós teríamos em nós capacidade, por nós mesmos, de amar a Deus de todo o coração? Será que aquele homem realmente nunca violou nenhum dos princípios da lei? Mas ele era cego. Ele era cego e ele se via como alguém superior. Isso é o que a lei traz para a vida de quem acha que está cumprindo a lei. Mas ali do lado estava aquele homem. E aquele homem, ele sabia que perante a lei ele era indigno. Mas aquele homem conhecia, embora ainda vivendo no período da lei, ele batia no próprio peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele reconhecia a sua necessidade, ele reconhecia que se não fosse o favor de Deus, se não fosse Deus sendo propício a ele jamais poderia alcançar alguma coisa de Deus. E Jesus termina de uma forma muito enfática. Ele fala, eu afirmo a vocês que foi esse segundo e não o primeiro que voltou para casa em paz com Deus. Irmãos, vamos deixar essa palavra de Deus entrar no nosso coração. Vamos deixar que a palavra habite em nós e produza o fruto. Quanta divisão no corpo de Cristo. Quanto de nós acharmos que esse ou aquele outro não são dignos de andar conosco. Se você entendesse, se eu entendesse, se nós entendermos que a nossa salvação veio única e exclusivamente pela graça de Deus, eu nunca vou me sentir superior a ninguém. A ninguém. Não havia nada em mim que atraísse a atenção de Deus para a minha vida. Não havia nada em mim que fosse agradável a Deus, a ponto de que Deus falasse, eu acho que vale a pena mandar Jesus morrer pelo Paulo. Não havia nada em mim. Não havia nada em você. Mas Deus, na sua misericórdia, amou o mundo. Nós já temos falado sobre esse texto de tal maneira, de maneira tão intensa, de maneira tão profunda, de maneira tão ilimitada, que Ele deu o seu próprio Filho para que Ele morresse por nós e Ele nos trouxesse salvação, para que todo aquele que nele crê, essa é a condição, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, que nunca esse orgulho religioso, que nunca o outro oposto de eu me sentir tão miserável que eu preciso melhorar tanto para chegar na presença de Deus, nos engane. A palavra de Deus diz, o caminho foi aberto. O caminho, aquele véu, como eu falei agora há pouco, foi rasgado. E o pecador tem acesso ao Pai, mediante a graça, pela fé. Aquele que crê, ele pode entrar no Santo dos Santos e ele pode receber a graça de Deus, ele pode receber salvação e ele pode ser transformado. Versículo 21 é tão tremendo. Paulo fala assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos, esse verso encerra tanta seriedade. Esse verso encerra um dos princípios tão solene
que nós precisamos entender. Se eu confio nas obras da lei, eu invalido a obra da cruz. Se eu confio, se eu creio que a justiça pode vir pelo cumprimento dos preceitos, eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. E é por isso que Paulo é tão enérgico quando ele escreve essa carta de Gálatas, porque ele estava vendo que aquela igreja estava correndo o risco de anular a obra de Cristo na cruz. Estava correndo o risco de levar aquilo como sendo algo sem valor. É sério desse jeito. Quando você começa a querer confiar em mais alguma coisa, e nós vamos ver mais para frente quando a gente estudar, Paulo vai falar, vocês começaram bem, vocês começaram crendo, mas de repente vocês tentaram se aperfeiçoar. Então existem até pessoas que fazem essa mistura. Ok, a salvação é pela graça. Eu creio que nós, pela graça, quando eu ainda era pecador, Deus veio, Deus me... Mas agora que eu sou salvo, agora eu preciso fazer uma série de coisas, porque senão, irmãos, essas coisas que acontecem na vida de um cristão, elas são a consequência. Elas são o efeito e não a causa. E é um detalhe tão sutil, Eu tenho comentado aqui em casa aquele texto de Mateus 7, quando aquelas pessoas dizem, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos maravilhas em Teu nome. E Jesus vai falar para ele, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu não consigo crer que essas pessoas eram pessoas que estavam vivendo uma vida, humanamente falando, de impiedade. Eles estavam dizendo ali, apresentando diante de Deus as causas de Deus, nós fizemos a tua obra. Deus, nós oramos, nós fizemos maravilhas, quantas coisas nós fizemos, Deus? Quanta coisa nós fizemos? Mas o que acontece? Eles estavam usando isso como argumento para se tornarem aptos a entrar no reino. E nunca alguém vai entrar no reino dizendo, Deus, olha o que eu fiz. Deus, olha a minha vida de justiça, olha como eu criei meus filhos, olha a igreja que eu formei, olha quantos discípulos eu tive, olha a vida de honestidade que eu tive. Isso, para Deus, não tem valor nenhum. E ele fala, vós que praticais a iniquidade, porque todo homem que não é lavado no sangue do Cordeiro, todo homem, como diz em Apocalipse, que não teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, as suas iniquidades estão sobre ele. Então, irmãos, há um pensamento de dizer assim, são pessoas que faziam o evangelho com falsidade e estavam vivendo como o mundo. Eu não estou tão certo disso não. Podem ser pessoas que viveram piedosamente, viveram dando o seu melhor para o reino de Deus e pensando que essas coisas os levariam ao reino dos céus. Tanto é que chegam lá e eles argumentam, Senhor, olha Senhor, nós fizemos isso. E Jesus fala, nem todo que me chama Senhor, Senhor, vai entrar no reino. Mas aqueles que fazem a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? Nós já lemos esse texto. Qual é a obra que Deus espera de nós? Que nós creiamos no seu Filho Jesus e naquele que o enviou. A obra do cristão é uma obra de fé, é uma obra de crença, é uma obra de confiar na graça de Deus. Amém? E as boas obras, a vida de santidade, a vida de justiça, a vida de equidade de um cristão, ela vem porque a vida de Jesus dentro de você te leva a viver dessa forma. Isso serve para nós analisarmos se nós estamos em Jesus, pelos frutos da nossa vida. Mas não é o fruto que faz a árvore, é a árvore que faz o fruto. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje. Eu espero que tenha te dado mais entendimento. Eu espero que, à medida que nós caminhamos nesses textos, nós possamos realmente fazer uma análise da nossa vida, uma análise da Igreja de Cristo na Terra, discernirmos o corpo de Cristo, discernirmos o nosso lugar nessa terra como salvos. E eu creio que isso vai nos levar a um lugar de mais seriedade, de mais maturidade. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos tão gratos pela Tua palavra, Deus. Somos tão gratos, Deus, pela revelação do Teu plano e do Teu propósito através das Escrituras que os apóstolos, os profetas nos deixaram, Deus, e nós abrimos nosso coração para receber tudo isso que nós temos ouvido hoje, Pai. Deus, nós queremos orar por Tua igreja na terra, Pai. Há tanta divisão, há tantos raciocínios, há tanta inimizade, Pai, mas nós sabemos que não foi assim que o Senhor planejou.
Nós sabemos, Deus, que o critério de salvação é sermos lavados no sangue do Cordeiro, é recebermos a obra da cruz pela fé, Pai. E nós sabemos que existem milhares e milhões de pessoas na face da terra que têm essa compreensão e que recebem isso, Pai. Deus, num tempo tão difícil, num tempo em que a terra caminha em trevas, Pai, nós oramos que o Senhor levante a Tua graça sobre a Tua igreja, Pai. Que o Senhor traga sobre nós a Tua paz, como nós lemos no primeiro capítulo, Deus. Que a paz de Jesus Cristo, a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas, guardando as nossas mentes e corações, Pai. Mas nós queremos orar mais ainda, Pai, que nesse tempo a Tua igreja possa ser despertada para a unidade. Despertada, Deus, para um único propósito, de trazer a Tua vontade na terra, de entender, Deus, que nós somos os Seus representantes legais nessa terra. Nós entendemos, Deus, que pela Tua graça, que operou em Pedro, que operou em Paulo para os seus ministérios, essa mesma graça quer operar hoje na igreja do Senhor, na face da terra, para capacitá-la, Deus, para essa obra tão tremenda nesses dias desafiadores, Deus. Nós oramos por cada irmão que está ouvindo essa palavra. Nós oramos, Deus, para que o Espírito Santo opere eficazmente em cada um de nós, nos preparando, nos ajudando, nos capacitando para a nossa obra, nos capacitando, Deus, para o nosso chamado em Cristo Jesus. Nós, Pai, não nos conformamos de simplesmente vermos o mundo caminhando em trevas, vendo o mundo caminhando em destruição, vendo a morte, Deus, acontecer ao nosso lado, Pai, e não nos levantarmos nessa hora, nesse momento, Pai, para sermos a Tua voz nessa terra. Nós oramos, capacita a Tua igreja, Pai. Opera eficazmente em nós, Deus, para que nós sejamos a Tua voz nessa terra, para que nós sejamos, Deus, os Teus ministros nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por aqueles que estão, nesse momento, acometidos de enfermidade. Em especial, Deus, aqueles que estão sendo acometidos no meio da Tua igreja, Pai, com esse vírus nesse momento, Pai. Nós profetizamos, Deus, nós oramos a vida do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que cada um possa ter os seus olhos voltados para Jesus nessa hora. Voltados, Deus, para a Tua obra de salvação em nossas vidas, de cura, de redenção, Deus. Nós cremos no Teu poder que pode nos guardar, Pai. A Bíblia fala que com o Senhor está o nos livrar da morte, Pai. E nós confiamos em Ti nessa hora, nós confiamos em Ti com todo o nosso coração, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. E nós queremos, Deus, que tudo isso redunde em glória para o Teu nome, que tudo isso redunde em glória, Deus, ao Teu trono de graça, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. Até o nosso próximo estudo. Deus te abençoe.